O negócio ontem foi corrido, viu? Foi. Convenção que... Muitas, final de semana Maria. intenso, né? Agora faltam poucas convenções, porque a maioria foi realizada no primeiro dia. Rapaz, quer dizer, agora oficialmente, João, já se pode falar em candidato, né? São candidatos, né? Porque Se homologaram. houver algum tipo de problema na justiça, é outra história. Mas eles não são podem candidatos. pedir votos, mas já são candidatos, né? Porque, obviamente... Então sai de cena a figura do pré-candidato, né? Não tem mais pré-candidato. Aliás, os partidos que ainda não realizaram convenção ainda estão como pré-candidatos, mas aquelas siglas que realizaram as convenções no último sábado, todo mundo já é candidato, mas ainda não pode pedir voto só quando a campanha de fato começar lá no mês de agosto. Agora tem um detalhe aí, eu queria chamar a sua atenção, que eu vou falar agora com o João Magalhães, que é o seguinte: bom, passada a convenção aí, a gente sempre falou nisso, tem um calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, TRE, TSE. Existe também um Código Eleitoral, as regras que partidos e também candidatos precisam seguir. Aí, meu amigo, um deles gera risada. É o dinheiro. Gera risada, né? Mas é o limite de gastos, né? Limite de gasto. Agora, bom, vou deixar o João falar e depois a gente repercute um pouco. Vamos nos ater aos números legais. Aos números legais, pronto. O que é que a lei diz, João? A lei, Douglas, estabelece que candidatos possuem um limite de gastos na campanha eleitoral, tanto candidato a vereador quanto candidato a prefeito. É um limite estabelecido que leva em consideração o tamanho do eleitorado, o tamanho da cidade, e o candidato precisa, obviamente, cumprir aquele limite de gastos. Se ele gastar mais do que aquele limite, ele vai ser multado em 100% do valor que ultrapassou, além de responder por abuso de poder econômico, tendo em vista que gastou mais recursos do que é permitido pela legislação. Por isso que a gente brinca, Douglas, e diz que a gente vai se ater aos números legais. Isso porque nos bastidores, qualquer candidato, qualquer assessor de candidato sabe que os comentários são relacionados a números bem superiores ao que a gente chama de caixa 2, né? Que acontece em todas as campanhas mais estruturadas, todo mundo sabe disso, mas aqui a gente vai tratar do que diz a lei, do que diz os limites, o limite legal para gasto dos candidatos a prefeito e candidatos a vereador nas 5 maiores cidades do Piauí. Esses números foram divulgados na última semana pelo Tribunal Superior Eleitoral e tem uma cartela, Douglas, que a gente pode comentar aí esses números. Vamos acompanhar, tira isso, vamos lá. Olha só, limite de gastos na campanha, vamos primeiro com Teresina. Prefeito, né? O prefeito ele pode gastar no primeiro turno até 3.200.000 reais. Se tiver segundo turno, aí ele pode gastar até 40% desse valor. Que é 1.200.000 reais. Então seria aí um total de gastos, somando o primeiro turno e segundo turno, caso todos atingissem esse limite, de 4,5 milhões de reais. O vereador, o candidato a vereador de Teresina, ele pode gastar no máximo até 308 mil reais. A legislação eleitoral permite um gasto de até 308 mil reais. Vamos passar para o próximo município. Parnaíba não tem segundo turno, o único município do Piauí que tem segundo turno é Teresina, então o prefeito em Parnaíba, segundo o maior colégio eleitoral, pode gastar até 981 mil e o vereador 117 mil. Próximo. Picos, terceiro maior colégio eleitoral. O prefeito pode gastar até 459 mil e o vereador até 63 mil reais. Piripiri, o próximo município. O prefeito pode gastar, quando eu falo prefeito, estou falando candidato, né? Sim. Para não repetir. Vereador também é candidato. Pode gastar até 454 mil reais e o vereador até 79 mil reais. Tem mais uma, a última. Floriano. O candidato a prefeito até 532 mil reais e o vereador até 211 mil reais. Agora, bom, Douglas, me permita, Douglas, a gente voltar lá para a cartela de Teresina, que eu achei mais interessante. Volta lá, tira o GC e coloca na tela Teresina para o João comentar. E eu faço logo a pergunta. Quem acredita nisso? Para vereador, 308 mil reais. Nos bastidores, a informação de que esse valor já foi gasto em pré-campanha. Aliás, tem candidato que ultrapassou esse valor, né, em pré-campanha, 308 mil reais
pelo que se comenta nos bastidores, é dinheiro para ser gasto aí em poucas semanas, em poucos dias de campanha efetivamente. Agora é interessante... A gente sabe, João, que esses números pode deixar a cartela, são calculados pela Justiça Eleitoral, com base na população, tem uns critérios extremamente transparentes e técnicos da Justiça Eleitoral. Só que ninguém questiona isso. Não, porque aí é um cálculo... O que se questiona, é claro, é a fiscalização num recurso que vai por fora desse limite legal. Todo mundo sabe que na campanha eleitoral os gastos não se limitam a esses valores estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Então, quer dizer, termina sendo um faz de conta, uma espécie de conta de fatos, que eu entendo que tem que existir, mas que aqueles candidatos realmente com estrutura não respeitam o jogo. Exatamente, Douglas. Acho que até já pode tirar a cartela. Pode voltar? Porque realmente os números são os números indicados pela legislação, mas, de fato, quando a gente vai para a prática, quando se fala em candidaturas mais estruturadas, candidaturas dos grandes partidos, obviamente a gente tem números bem maiores, porque de fato R$308 mil para uma candidatura a vereador chega a ser pouco recurso, né, quando a gente trata realmente de uma campanha estruturada aqui na capital. E ninguém questiona, como você disse, a questão dos critérios técnicos que o corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE, elabora, né, leva em consideração. Agora, o que sempre a gente vai questionar é o porquê a fiscalização é falha num recurso que corre por fora da legislação, no chamado Caixa 2, porque as prestações de contas, normalmente, elas vão ser prestadas, é natural, o cidadão foi candidato, ele tem ali o prazo para apresentar a sua prestação de contas, que deve ser aprovada, se não, ele nem assume, né, ele pode ensejar ali num pedido de cassação de registro, mas a gente sabe que o Caixa 2 é uma realidade no Brasil, não é só em Teresina, não é só no Piauí, é em todo o país, ele sempre vai existir, e o que precisa existir também é uma fiscalização, uma investigação para que esse recurso de Caixa 2 seja o menor possível, porque quanto maior a quantidade de recurso por fora do limite legal, maior é a influência da estrutura financeira no resultado das eleições. E, obviamente, quando se promove as eleições, é para que a população participe da festa da democracia e escolha seus candidatos baseado nas propostas, baseado na capacidade do candidato teve de atrair o voto, né, por meio das suas propostas, por meio da sua mensagem, e não pela estrutura financeira apresentada na campanha, até porque, Douglas, tem aquele ditado que se o cidadão gasta muito na campanha, pode ter certeza que ele vai querer tirar esse investimento durante o mandato. É aí onde entra, obviamente, a qualidade, muitas vezes, da prestação dos serviços públicos, a questão dos investimentos que muitas vezes faltam em áreas essenciais. Tudo isso está relacionado aos gastos de campanha.